Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. O Problema dos Três Corpos, escrito por Cixin Liu. Se trata de um livro de ficção científica premiadíssimo. É o primeiro livro de língua não inglesa que ganha o prêmio Hugo nos Estados Unidos, e isso é um feito grande. E o autor, que na China a gente chamaria de Liu Cixin, porque na China se fala o sobrenome antes do nome, o ganha-pão dele é trabalhar como engenheiro. Ele escreve nas horas vagas, ele escreve apenas, segundo o mesmo, tem inspiração para fazê-lo. Ele diz que se ele não está apaixonado pelo que ele está escrevendo, ele não acredita que as outras pessoas vão se interessar também. E ele disse que tirou a inspiração para escrever essa história depois que leu um artigo sobre mecânica clássica a respeito do problema dos três corpos. O meu forte não é física e matemática, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples e acessível possível do que se trata o problema dos três corpos no nosso mundo real. Primeiro a gente precisa entender a questão da dinâmica dos corpos, que é baseada nas leis de Newton e procura estudar a interação entre os corpos baseada na gravidade que cada um tem. Então até aí tá bem fácil. Um corpo que é muito grande tem bastante gravidade, um corpo que é pequeno tem menos gravidade. Logo, é fácil prever a interação e a movimentação desses corpos baseado na massa e na gravidade e na interação gravitacional que cada um tem. Então você tem a Lua, que é pequena em relação à Terra. Logo, a Lua vai orbitar ao redor da Terra. A massa da Terra é menor que a massa do Sol. Logo, a Terra vai orbitar ao redor do Sol. E quando existe dois corpos de massa semelhante em um mesmo sistema, essas equações existem e é possível você prever a movimentação desses dois corpos. A coisa fica realmente complicada quando você insere um terceiro corpo nessa brincadeira. Então vamos supor que um sistema que tenha 3 planetas com a mesma massa e mesma densidade, vai ficar difícil prever qual vai ser a órbita desses planetas se dentro desse sistema não houver uma outra massa ou densidade maior para criar uma órbita para que esses planetas fiquem estáveis ali. Eu vi até mesmo um exemplo muito interessante, que por exemplo, se você tiver 2 sóis em um planeta, a órbita dos 2 sóis será previsível, porque já existe uma equação para isso, então eles vão ter uma forma de órbita estável. E esse planeta que está relacionado a esses 2 sóis também vai ter uma movimentação previsível. Muito provavelmente ele vai fazer uma movimentação de saca-rolha indo de um sol para o outro. Eu encontrei esse exemplo em um vídeo que fez uma ilustração muito boa a respeito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E se você conseguiu me acompanhar até aqui e não ficou entediado ou de saco cheio dessa explicação, tem chance de você conseguir ler esse livro aqui. Toda essa narrativa está permeada de diversas explicações técnicas baseadas na ciência conhecida e ao mesmo tempo também descreve coisas que pode ou não acontecer. Tem bastante ciência especulativa aqui. Nada muito diferente do que a ficção científica já vem apresentando pra gente ao longo do tempo. O Júlio Verne já estava descrevendo viagens até a Lua e submarinos antes que eles existissem. A série Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, dependendo de como você prefere chamar, já usava tablets Wi-Fi antes mesmo que essa tecnologia fosse de conhecimento do grande público. E o Isaac Asimov, que é um autor muito conhecido de ficção científica, já explorou diversas tecnologias muito antes que elas fossem inventadas, inclusive é o cara que inventou a palavra robô. Mas, na minha opinião, o Cixin Liu dá um passo a mais, porque a tecnologia que a gente vê em Júlio Verne, a tecnologia que a gente vê em Isaac Asimov, faz sentido para um estudante do ensino médio. Porque toda a base dessa ciência você consegue compreender a partir do que a gente aprende na escola. Porém, aqui a gente já começa a entrar em questões como mecânica quântica. E quando a gente começa a entrar nessa área, já não é qualquer um que vai entender. Já não é um conceito tão simples assim para ser assimilado por alguém que tem apenas o ensino médio, o ensino fundamental. E é isso que torna essa leitura bem desafiadora. Ao mesmo tempo que essa obra é brilhante, explora diversos temas e é incrivelmente complexa e faz com que muitas pessoas acabem afirmando que é a maior obra de ficção científica de todos os tempos, o que aliás é um exagero, é justamente toda essa complexidade que acaba tornando essa obra pouco acessível para as pessoas. Então, não é qualquer um que vai conseguir ler de boa, não é qualquer um que vai conseguir chegar ao final satisfeito, achando tudo muito incrível.
incrível. E não é porque você é burro, é porque é difícil mesmo. Mas não é impossível, porque eu sou de humanas, tá certo que eu tenho um diploma de eletrônica, mas com interesse e curiosidade suficiente você consegue chegar até o final desse livro e ficar bem satisfeito. Mesmo porque o autor ele dá explicações muito boas para quem é leigo. Então sim, é possível você ler o livro e entender, você não precisa ter nenhum diploma, não precisa ser engenheiro. Mas quem já é cientista, quem já é físico, quem já é matemático, na hora que ele lê termos pela primeira vez, como por exemplo o problema dos 3 corpos que está no título, imediatamente a pessoa já vai entender do que se trata. Diferente de quem é da área de biológicas ou humanas. Até agora eu já expliquei um monte de coisa, mas não falei da história. Começa na década de 60 com a Revolução Cultural Chinesa, a época, aliás, em que estava começando o nosso golpe militar aqui no Brasil também. Lá na China estava tendo a Revolução Cultural, que foi uma espécie de revolução comunista. E a história vai se desenvolvendo até chegar nos tempos atuais, onde a gente finalmente vai conhecer o protagonista dessa história dezenas de páginas mais tarde. No caso, o protagonista é um cientista especializado em nanotecnologia, que aliás faz uma referência direta a esse livro aqui, As Fontes do Paraíso. Chega uma hora que o autor literalmente descreve o elevador para o espaço que o Arthur C. Clarke inventou para esse livro aqui. Eu já falei sobre ele aqui no canal, eu vou deixar um link aqui se você quiser dar uma olhada e vamos seguir adiante. Wang é um cientista especializado em nanotecnologia e um dia ele é procurado pela polícia porque está ocorrendo uma série de suicídios que coincidentemente está afetando a comunidade científica. E como ele tem um perfil muito semelhante às vítimas de suicídio, a polícia acaba pedindo ajuda dele nessa investigação. Não demora muito para o protagonista descobrir que esse mistério de assassinato envolve um jogo chamado 3 Corpos. E ele começa a jogar esse jogo, porque esse jogo demanda o uso de um traje V, que é um traje virtual, que faz com que o jogador tenha todas as sensações do que está acontecendo dentro do jogo. E aí começa um dos aspectos que me agradou muito nesse livro. O autor usa esse jogo para fazer a exposição de diversas coisas. E a forma como ele consegue fazer isso, utilizando a narrativa do jogo, eu acho que funciona muito bem, até mesmo visualmente, porque acontecem coisas nesse jogo que, se você fosse pintar um quadro ou fazer uma ilustração do que está rolando, é um visual impressionante. E eu comento isso porque a gente sabe que vai ter produções baseadas nesse livro, e se essas produções audiovisuais fizerem justiça ao que é descrito aqui, vamos ter uma obra muito interessante de se assistir. Pois bem, jogando esse jogo, o protagonista acaba descobrindo uma conspiração alienígena. Então o livro vai de história da China, a mistério de assassinato, a jogador número 1, a conspiração alienígena. E tudo entrelaçado com uma série de explicações técnicas de fundamentos científicos. E aí quando chegamos nessa parte dos alienígenas, a gente percebe que tudo faz sentido. Que toda essa mistura, que todos esses conceitos, que todas essas explicações, elas se encaixam e elas se complementam e elas são necessárias para você chegar até esse ponto para entender as motivações pelo qual os alienígenas querem vir para a Terra, pelo qual existem seres humanos que estão apoiando a invasão alienígena na Terra. E aí chegamos a um elemento interessante, que é o seguinte: o Cixin Liu desenvolve toda a questão da física e da ciência dessa sociedade alienígena, mas ele faz questão de manter o psicológico dos alienígenas muito próximo do psicológico dos seres humanos. E quem já leu Asimov ou Ursula Le Guin, a gente sabe que existem autores que quando criam universos alienígenas, eles também criam um psicológico alienígena. Mas não é o caso aqui. É muito evidente que o autor quer que os alienígenas sejam um espelho das vontades e das motivações humanas. E é claro, existe uma metáfora por trás disso. E é claro, você vai ter que ler o livro para tirar suas próprias conclusões. E você já conhecia esse livro? Já leu? Ficou curioso para ler? Me diz aqui nos comentários. Me dá um joinha se gostou desse vídeo, mostra para os amigos. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!